Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas, em que momento você está assistindo esse vídeo da nossa aula de projeto de vida. Eu só sei falar a primeira coisa. A gente está com muita saudade de vocês. E nós, professores, não temos medido esforços para chegar até você, para desenvolver um ótimo material de trabalho, para que contemple a sua necessidade daquilo que você precisa para o seu dia a dia, para o Enem, e para desenvolver, no nosso caso, da nossa disciplina, um projeto de orientação para a área de vida, projeto de vida, dentro daquelas propostas que nós conversamos dentro de sala. Nós terminamos de desenvolver com vocês um projeto com o Enneagrama, em que você pode identificar melhor a sua personalidade, e o que isso vai com impacto na sua vida, e o que isso tem a ver com você, os pontos que você precisa melhorar. Já passamos essa fase de identificação um pouco melhor das nossas características. E agora a gente vai entrar na outra fase, que se você olhar no nosso material, que a gente vai falar um pouco sobre felicidade, o que é a felicidade, a psicologia positiva, o que isso tem a ver com o meu projeto de vida. Porque se eu preciso necessariamente trabalhar com felicidade, eu preciso escolher algo, uma profissão para a minha vida, e que isso seja exercido com felicidade, eu preciso entender o que é felicidade. E eu busquei como recurso a psicologia positiva. Como vocês sabem, eu sou psicólogo, e estou trabalhando com vocês dentro desse projeto. Além disso, trabalhando felicidade, bem-estar, pensando no momento que nós estamos vivenciando, eu trouxe uma temática tudo a ver com o momento, trabalhando bem-estar e felicidade, que é aprendendo a lidar com a ansiedade. Nós estamos no momento de uma pandemia que isso é falado a todo momento, em todas as mídias, em todos os locais, as pessoas falando. E, de repente, eu tenho percebido isso, pessoas têm me procurado para falar sobre as suas fobias, os medos que de uma hora para outra se estavam lá guardadinhas, foram desencadeadas com relação ao medo, com relação ao que está por vir. Então, se a gente tem que trabalhar na nossa disciplina ansiedade e bem-estar, eu percebo que esse é o momento, da gente trabalhar dentro da abordagem da psicologia positiva, o que é o bem-estar, e trabalhando um vídeo sobre ansiedade. Aproveitando, galera da primeira série, eu vou deixar bem claro que esse vídeo pode ser compartilhado para toda a família Ibituruna. Ou seja, os seus pais, você perceber que um amigo, seus pais, um colega de outra série, a gente vai estimular alunos de outras séries a ver também, professores, porque esse é um momento que demanda realmente nós debatermos sobre isso. Muitas pessoas estão isoladas dentro de casa, tensas, e precisando aprender melhor com a ansiedade. O que eu vou trazer aqui como informação e técnica para vocês não é aquilo que o Leonardo desenvolveu, é aquilo que o Leonardo, como profissional, compreendeu, estudou e trabalha dentro da outra linha de trabalho profissional que ele tem, que é o consultório dele, mas focado a trazer para você, a todas as pessoas no sentido em geral, como trabalhar melhor a sua ansiedade, tá certo? Bom, para a gente compreender melhor o que é a psicologia positiva, o que tem a ver com isso, é pensar positivo, não é isso necessariamente. O que é a psicologia positiva? Como ela influencia no bem-estar e no controle da ansiedade. Eu não sei como é que seus irmãos, seus pais, você está se sentindo tenso e tudo mais. Como que você tem controlado isso? Com que estratégias você tem utilizado no seu dia a dia? Então aqui é um formato da gente trazer um pouco desse conteúdo para você. O colégio, conversando com a coordenação, com a direção, achou essas temáticas interessantes e que bom que já estava prevista, de certo modo, dentro da nossa disciplina de projeto de vida. Bom, primeiro vamos compreender o que é a psicologia positiva, na realidade. Psicologia positiva, na realidade, ela é uma abordagem da psicologia que ela é nova, que ela começa necessariamente no início dos anos 90, desenvolvida pela APA, a Associação Americana de Psicologia, em que abordou e considerou o seguinte, que a psicologia trabalha normalmente só a patologia, só normalmente assim, quando o problema eclode, acontece na vida da pessoa.
Então, o que poderia ser trabalhado de modo preventivo para proporcionar um bem-estar? Que tipo de atitudes, comportamentos, competências também a gente fala no nosso ambiente escolar, a pessoa precisa desenvolver profissionalmente durante a sua vida para ela desenvolver comportamentos que levam à felicidade. A positiva está aí com relação à felicidade, a um bem-estar, né? O lado positivo das pessoas. Já que nós compreendemos que a psicologia positiva, né, ela vem trabalhar para provocar o bem-estar, trazendo a nossa temática sobre ansiedade, a gente precisa compreender e classificar o que é ansiedade. Não o que eu considero ansiedade. Segundo o Grasso, né, eu vou trazer dados para vocês consolidados, fala que a ansiedade, na realidade, é aquele momento, né, aquela pessoa que se considera em uma eminência de perigo, mesmo que necessariamente ela não esteja passando por um perigo. Compreende isso aí? Então, são aquelas sensações corporais, né, que a pessoa sente ao pensar que algo vai acontecer. Olha, e se isso acontecer com a minha família? Ah, minha mãe está acontecendo tal problema com ela, e se acontecer isso eu vou ficar assado. Se acontecer isso com meu pai, se acontecer isso com o meu negócio, e se acontecer isso na hora da prova, e se acontecer. Então, a pessoa vive muito presa no futuro. E se acontecer? Tá certo? E aí ela começa a evocar, né, uma sensação de perigo. Essa sensação de perigo, no nosso cérebro, na nossa mente, é como se já fosse realidade. Não vai acontecer lá no futuro. No cérebro fala como se já se fosse um presente. Já acontece na vida dela. Eu trouxe para vocês aqui uma revista muito recomendada, eu gosto dela, Mente e Cérebro. Ela falando sobre ansiedade, né? Transtorno psiquiátrico mais comum e aparece em forma de fobias, angústia, taquicardia, né? A pessoa sente medo, né? A boa notícia que eu tenho aí, que nós temos para vocês, é que ela pode ser trabalhada sem necessariamente medicação. Vale a pena dizer que a gente tem 3 níveis de ansiedade, né? E que a ansiedade ela desenvolve para outras áreas, fobias, né? Até depressão, dependendo do caso, que vai ser um sintoma. Mas a gente não vai entrar nessas questões muito técnicas aqui, né? Leve, moderada e alta, né? A classificação de ansiedade, né? E aí, da leve para a ansiedade, muitas técnicas, né? Que não necessariamente a medicação pode ser utilizado que dá o retorno. Agora, um retorno favorável ao bem-estar de vida da pessoa. Agora, se a pessoa está no nível moderado para alta, aí ela precisa da ajuda da medicação. Vale a pena a gente salientar isso. Em todos os níveis, ela precisa de uma orientação profissional, tá certo? Que vai contribuir para ela ajudar em técnicas, em formas de compreender por que essa ansiedade é ativada dentro dela. Que experiências, que sensações, o que aconteceu na vida dela que tende a ela interpretar o mundo que está aqui fora para que ative essa sensação de ansiedade. Então, a gente já viu lá atrás que a ansiedade tem a ver com pensar no futuro, é um instinto primitivo do ser humano que fez com que ele pensasse em se cuidar sob situações de perigo, mas que, de certo modo, dependendo da forma que ela é instaurada, causa grande sofrimento às pessoas. Olha que dado interessante aí, pessoas, meus queridos alunos, pessoal, sobre mentes ansiosas. Mentes ansiosas, olha, de 12 a 17 anos, eu trouxe um dado aí da faixa etária de vocês, olha, 30% dos adolescentes sentem ansiedade. A maioria são, na realidade, mulheres, meninas. Vejam aí. E depois a gente tem os meninos, né? E a ansiedade normalmente está aliada a algum transtorno mental. Mas a gente, isso é mais um profissional que é capaz de avaliar essa questão. A que tipo de transtorno esse sintoma está relacionado ao que na vida da pessoa? Não é nosso objetivo aqui tratar disso. Nosso objetivo é trazer para você que está em casa e que percebe alguma pessoa da sua família mais ansiosa, você poder mostrar esse vídeo, porque a gente vai explicar a origem da ansiedade, eu estou falando aqui para você, e técnicas, estratégias que você pode utilizar dentro de casa para diminuir esse nível de ansiedade. Agora, eu vou trazer 2 atividades para vocês, para deixar esse envolvimento nosso mais interativo.
duas atividades. A primeira atividade é para você testar o seu nível de ansiedade. Olha só, eu trouxe um testezinho para você, em que se você vê que acontece e nunca acontece, é um pontozinho em cada um das 10 considerações que tem aí. Se acontece às vezes, você vai colocar 2 pontos. Pega o caderninho e a caneta ou lápis para você fazer. E se acontece 3 vezes, muito frequentemente, você vai colocar 3. Aí, olha só. Preocupo demais com os compromissos com as pessoas. Com compromissos e com as pessoas. Isso é nunca, é às vezes ou é frequentemente. Aí você coloca o ponto. Depois, tenho dificuldades de focar no presente que vem pela frente, parece mais importante. Aí você coloca, isso é nunca, é às vezes ou frequentemente, de acordo com a pontuação. A antecipação dos problemas futuros, as coisas ainda não deram certo, mas eu já espero pior. Quer dizer, eu antecipo os problemas. 4. Evito situações ou normas, ou novas, ou diferentes. Fico desconfortável, não gosto de arriscar muito. 5. Hiperventilação. A quantidade de ar nos pulmões aumenta sem motivo aparente. Aquela sensação de taquicardia, né? Que as pessoas têm. Penso em possíveis desgraças que podem ocorrer. Você não. Aí você coloca se nunca, se às vezes ou frequentemente. O foco do meu pensamento é o futuro e com ele demora para chegar, né? Sinto meus músculos tensos, mesmo exercícios ou esforço, mesmo sem exercício ou esforço. Sinto dores pelo corpo. Considero-me uma pessoa ansiosa. Acho que parte da minha personalidade. As pessoas têm que falar, não, eu já sou uma pessoa ansiosa, normalmente. E evito entrar em um local onde as pessoas estão conversando. Não quero ser o foco das atenções. Essas 10 situações aí é para você colocar de 1 a 3. E aí vamos ver o resultado? Olha só, você já pode fazer um testezinho aí. Se você tem 12 pontos, você consegue manter-se no presente. Lembra que eu falei que a ansiedade tem muito a ver com o futuro? Ficar imaginando o futuro? Assim, preserve o seu bem-estar físico e emocional. De 13 a 21 pontos, você tem características de uma pessoa ansiosa. Reprograme-se para concentrar no que acontece e pratique técnicas de relaxamento. Eu vou falar um pouco dessas técnicas daqui a pouco para você aprender a se relaxar. E mais de 21 pontos, sua ansiedade deve estar comprometendo a qualidade de vida. Tá certo? Então aprenda a restaurar os pensamentos, a reestruturar os pensamentos negativos e pratique técnicas de relaxamento. Entendeu, pessoal? Então já dei uma forma de você identificar aí, né, situações se você está se ativando. Veja aí que a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas vão vendo a mídia e já vai achando que um monte de coisa ruim vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer mesmo com você? Tem forma de se precaver? O que é que está na sua responsabilidade? Você está se precavendo, tomando cuidado? Então por que isso ia acontecer? O vírus pega no ar, mas no ar como? Você deve estar tendo aula de biologia, né, com nossos professores. Tem que estar próximo, tá certo? Tem que ter a mucosa da pessoa. Agora, se você está na sua casa, fazendo todas as atividades, evitando sair, usando álcool gel quando sai, usa máscara, por que você está achando que você vai pegar? Né? Então, vamos lá. Eu vou te convidar agora uma outra atividade para a gente testar a mente. Olha que interessante agora. Vamos testar a mente para ver como a mente funciona. Eu quero te convidar para você tomar um sorvete. Imagine aquele sorvete que você gosta em Valadares, ou então imagina na praia, onde você está. Aquele sabor, sabe? Tomar a quantidade que você quiser. Fecha os olhos e imagina aí, sabe? Colocar aquela calda, eu gosto muito de açaí, né? Aquela calda e acrescenta frutas, eu gosto de colocar morango no açaí, né? Granola. E aí? Quando você pensa nisso, o que acontece, pessoal? A boca saliva, né? O nosso corpo dá respostas biológicas. Veja algo que estava na mente e fisiologicamente a boca, né, começa a salivar, trazendo sensações, evocando, preparando o corpo para essa situação. Mas aí eu te falo, você está com sorvete aí na sua frente? Você está tomando sorvete? Não, mas o seu corpo já está dando respostas fisiológicas. A ansiedade é isso, aquela sensação do corpo, né,
e a taquicardia, ele já está dando respostas que é algo que você não está iniciando. Olha só que interessante a gente perceber. Mesmo não sendo realidade, a mente transforma e prepara o nosso corpo para situações que não são reais. Olha aí para você, eu trouxe um exemplo do ciclo vicioso da ansiedade. Então eu vou dar uma dica para você, olha pessoal. PSC. O nosso pensamento controla o S de sentimentos e sensações que controla o meu comportamento. PSC. Então, uma forma de eu controlar a ansiedade, eu aprender que eu tenho que mudar o meu padrão de pensamento. Vou dar o ciclo vicioso da ansiedade. Aí você pensa assim, olha, será que vai rolar aquele estresse hoje? Você já acorda falando, ai meu Deus do céu, meu pai vai falar sobre isso, o meu colega, vai acontecer isso. Você já acorda pensando que não vai ser legal. Você já coloca toda a predisposição corporal, e eu não estou falando aqui de pensar positivo, pessoal. Isso não tem a ver necessariamente. O pensar de uma maneira, a gente fala de corrigir o pensamento, é de trazer uma realidade de acordo com o que esteja acontecendo. Eu costumo falar o seguinte para as pessoas, o mundo real que acontece aqui, né, o mundo que está acontecendo aqui, ele não é muito real. As pessoas tendem a interpretar os fatos de acordo com as experiências de vida dela. Então, por exemplo, eu posso estar aqui e vou colocar nomes fictícios. Eu, o José e o Antônio conversando. Aí eu falo algo pro José. José, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Se eu sair de perto do José, o José vira pro Antônio e fala assim, tá vendo o que o Leonardo falou comigo, isso. Aí o Antônio vira e fala, não, mas ele não falou que ele não dá esse sentido. Percebe que muita coisa tem a ver com a interpretação do José? Então essa interpretação domina os seus pensamentos. O nosso papel aqui, quando eu estou trazendo para vocês, dando essas orientações, é para você observar, estar na iminência de acontecer algo não significa que vai acontecer. Se eu tomo cuidado, não tem por que eu ficar pensando nisso. Porque senão eu vou evocar no meu corpo todas as sensações para eu me sentir. Gente, vocês não têm ideia. Nesse mundo agora, no meio dessa pandemia, as pessoas já acordam cansadas, as pessoas já acordam com medo, elas já ficam ansiosas, estão aumentando a quantidade de alimentação como foca de trazer mecanismo de busca de prazer em meio a um tumulto que está acontecendo. A nossa mente, ela busca, tá certo? Amenizador e busca prazer. É amenizador e buscar prazer. Então, ela tem que trazer um prazer compensatório daquilo que é a dor que está sendo instaurada no seu pensamento. Deixa eu tomar água, que eu vou falando, vou empolgando. Você sabe como é que o Léo é dentro de sala. Aí eu fico perguntando, e aí, negão, e neguinha, o que você acha? Como que você percebe isso no dia a dia? Bom, se você já vai acontecer uma situação, seu pai quer conversar, sua mãe quer conversar, aí você já acha assim, nossa, vou brigar de novo. Aí você já prepara aquela resposta ruim, né? Aí na hora, taquicardia, mal-estar geral, ou o que eu preciso fazer? Eu me tranco no quarto, ou eu já preparo aquela resposta para... E aí eclode toda uma situação de gestão, né, que é necessário, que é um conflito que precisa ser gerenciado. Um pensamento disfuncional, a gente dá assim esse nome, já evoca sensações disfuncionais, né, comportamento disfuncional e já um outro tipo de pensamento, porque vira um ciclo. Deixa eu dar um exemplo para você sobre disfuncionalidade. Às vezes a gente tem um comportamento equivocado achando que é correto. Exemplo. Olha só, pessoal, exemplo. Uma vez eu contratei um profissional trainer que ficava correndo comigo lá na ilha, outras partes da cidade e tudo mais, que eu gosto muito. Eu tô gordinho assim, mas eu gosto muito de atividade física, correr principalmente. E eu todo empolgado naquele primeiro momento, eu comecei a correr. E ele veio e falou assim, não, faz até onde você consegue fazer para eu ver seu ritmo, tal. Quando a gente parou, ele falou, Léo, sua atividade física é totalmente disfuncional, totalmente errada. Eu tô assim, pô, caramba. Como assim? Eu faço atividade física, eu estou fazendo a coisa certa, esse cara está falando que eu estou errado. Ele está falando, Léo, a inclinação do seu corpo, a sua pisada não é legal, sabe? O seu joelho está isso, você tem que pensar, você não pode provocar tanto impacto. Enfim, foi me orientando, coisa que eu não sabia.
Então, com relação ao comportamento, a gente usa também esse termo. Tem comportamentos que nós consideramos que são errados, mas eles são disfuncionais. Ele não traz uma resolutividade e a um resultado positivo à vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu ficar carregando que fulano é sempre dessa forma, eu não dou oportunidade dela ser de outra forma. Se eu crio uma imagem já acha negativa que não tem jeito. Ué, se não tem jeito, eu estou falando que as pessoas não mudam nunca. Se as pessoas não mudam nunca, então não tem jeito mesmo. Peraí, existe uma outra forma de lidar com isso? Por que algumas pessoas têm mais habilidades em resolver situações e problemas do que outras pessoas? Isso tem muito a ver com o mindset, é hoje muito falado, né? O padrão de pensamento. Porque pensamento muda os nossos sentimentos e muda os nossos comportamentos. Olha, eu te ajudando você a identificar alguns sintomas, né, de ansiedade, comportamentais, agitação, evitação, fuga, paralisia, né, o medo paralisa, dificuldade de falar, sintomas físicos da ansiedade, pessoal, falta de ar, tensão muscular, taquicardia, boca seca, sudorese, calafrio, cognitivos, né, que afeta a memória, a atenção, concentração, baixa concentração, medo de enlouquecer, medo da avaliação alheia, do olhar do outro, memória fraca, medo de perder o controle, medo de morrer. E emocionais, né? Nervosismo, irritado, temoroso, frustrado, tenso, impaciente, nervoso, assustado. Tudo isso faz parte, né, de um contexto de pessoas que estão com grandes sintomas, né, sobre ansiedade. Bom, eu vou te falar aspectos biológicos, neurobiológicos. Quando eu estou com ansiedade, o que acontece? Diminui a liberação de dopamina no corpo. A aula de biologia, hein? Como faz sentido nesse... Nós, a gente trabalhando, né, em interdisciplinaridade. Baixou o neurotransmissor da dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor que faz o quê? Bem-estar. Ajuda, regula a vida no bem-estar. Né? Esse transmissor ele ajuda nos movimentos voluntários. Por isso que se baixa a dopamina, você fica com movimento assim, você passa a mão agora, você passa aqui, você fica assim, você está nervoso, ansioso. Você acha que não, porque eu sou assim mesmo. Não, baixou dopamina no corpo, tá certo? E ele é um responsável por grandes atitudes positivas, como a concentração, sensação de bem-estar. Quem está com dopamina equilibrada não fica com esses movimentos involuntários pelo corpo. Não fica sentindo que não está bem. Olha só essa pesquisa, né, feita na UFMG na área de neurociências. A ansiedade ela afeta muito a amígdala, né, que é a área do medo. Então afeta o desempenho. Afeta, ou seja, resultado. Se eu venho fazer uma prova, por exemplo, com muito medo, tá certo? Eu acho que não vai dar certo, eu não estudei o suficiente. E muitas vezes eu encontro com pessoas, né, que elas estudaram e o resultado não foi legal. Ou seja, a ansiedade atrapalhou. Não é pensar, agora eu vou fazer uma boa prova, aí você nem estuda. Você estuda e você vai desenvolver estratégias cognitivas, comportamentais, de controle da sua ansiedade, para você não deixar que ela atrapalhe no seu desempenho. E ela diminui também a área do córtex frontal, no cérebro, na mente. Uma coisa é cérebro. Cérebro é essa massa cefálica que nós temos. A mente é a produção do cérebro, né? Então, no cérebro, o córtex, né, que tem frontal, parietal, diminui o controle da atividade do córtex, que é envolvido também pelo raciocínio matemático. Olha só que interessante isso. Então, já está comprovado pela neurociência que a ansiedade, mesmo que eu tenha aprendido, ela atrapalha o meu desempenho. Em situações também de estresse e ansiedade, vai ser liberado o hormônio cortisol no corpo. O que o cortisol faz? Aumenta o nível de glicose no sangue, aumenta a fome, por isso essa vontade de comer, que a pessoa fala, me dá vontade, toda hora eu vou lá e abro a geladeira, aumenta a pressão arterial, diminui serotonina, que é outro neurotransmissor que faz eu ter bem-estar, tá certo? Isso até influencia diretamente no meu sistema imunológico. Por isso que muitas vezes eu passo a ter sensações de doenças que não existem. Mas o meu corpo, por falta de neurotransmissores, de alguns níveis de hormônio, me faz sensações parecidas com aquelas que eu imaginava ter.
Mas posso te falar uma coisa? Isso passa. Existem técnicas dentro de algumas abordagens da psicologia, como por exemplo da TCC, né, que é a terapia cognitiva, para trabalhar de maneira mais rápida, né, para aliviar o sintoma imediato, que a gente observa também outras causas que evocam o sintoma, aí tem mais a ver com o histórico de vida da pessoa, mas de maneira geral existem formas também que a gente trabalha para trabalhar de um efeito mais rápido do controle da ansiedade. E é isso que eu vou trabalhar com você nesse momento. Então, eu expliquei a ansiedade, a origem da ansiedade, o que isso tem a ver com a gente, biologicamente, pessoal. E agora, como que eu lido com a ansiedade? Que estratégias você me dá, Léo, para eu trabalhar a ansiedade dentro da minha casa, nesse momento que eu não posso nem sair direito, Léo? O que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, vou falar de alimentação. A alimentação, temos vários estudos científicos comprovando isso. Contribui sim para diminuir a ansiedade. Né? A gente tem que pensar que a alimentação é nutrição. Então, vai dar um equilíbrio nutricional de vitaminas, de compostos, né? Que vai favorecer algumas patologias ou não no meu corpo, algumas situações ou não fisiológicas. Então, a gente tem alimentos que ajudam, ó, cereais, verduras, né? Pescados, ovos, tá certo? Banana, chocolate meio amargo, com mais concentração de cacau e carnes magras, queijos. Tudo isso contribui para uma alimentação em que diminui a ansiedade. Se você ficar entrando, tá certo? Eu tenho trabalhado muito isso aqui em casa, né? Se você está entrando muito em farinhas, né? Se você ficar entrando demais da conta em alimentos industrializados, é um aporte, né, que não contribui na ajuda do controle da ansiedade, tá certo? Tenta o alimento mais natural, né? Frutas, verduras, cereais, né? Carnes magras, que vai te ajudar aí fisiologicamente nesse controle. A gente tem que ter um composto, não é um fator só que vai te ajudar no controle dessa ansiedade. Então, família, pai, mãe, né? Você que também está vendo esse vídeo, pense como é que está a alimentação em volta. Se você está enchendo o armário de biscoitos de chocolates e tudo mais, esses alimentos em si, eles dão um alívio baixo e aumento depois diretamente o controle da ansiedade, tendo como resposta buscar novamente esse padrão de alimento. Então vamos tomar cuidado aí. Outra questão é que agora eu vou entrar na questão dos pensamentos. Segundo, né, observe seus pensamentos. Tá primeiro, mas é segundo. Observe seus pensamentos. Tome cuidado. Uai, Léo, mas agora eu vou ficar monitorando? Sim, gente. Observe que você vai compreender que muitos dos seus pensamentos, ó, fulano é assim, fulano é assado, isso aqui é chato, isso aqui eu não gosto. Se você for ficar desenvolvendo esse tipo de padrão de pensamento, se eu já penso, ó, algo é chato, exemplo, eu tenho que fazer dever é ruim, não. Você fica naquele vitimismo todo, e dever, cara, vai ser sempre ruim. Que momento você está se dando a oportunidade de pensar diferente? Você não gostaria de falar, eu vejo lá, mas eu gostaria de ser inteligente. Né? Em primeiro lugar, já está desmistificado esse paradigma da inteligência. Não existe um modelo de inteligência. Todo mundo, os modelos científicos hoje de estudo baseado em inteligência, nós temos 7 padrões de inteligência. Então, todo mundo tem uma área de inteligência. Ou seja, uma você vai ter um melhor desempenho e outra você vai ter outro não um desempenho tão esperado, mas tem aquilo que é o seu talento. Inclusive, a nossa disciplina a gente está trabalhando para compreender qual que é o seu talento. Agora, se você agora eu vou fazer isso, você vai trazer já sensações corporais de desânimo, né? Você não vai querer fazer. Agora você, não, eu amo. Não, eu falo assim, poxa, desenvolver estratégias, né? Se eu quero desenvolver uma rotina de estudo, eu tenho que compreender que a cada 50 minutos eu tenho que levantar da cadeira, 50 minutos, 1 hora, eu vou beber uma água, tá certo? Eu vou pegar uma estratégia correta de aprendizagem, eu vou separar tempo, não preciso ficar o dia inteiro estudando,
né? Eu vou separar de manhã 2 horas, de tarde mais 2 horas, à noite mais 2 horas. Em cada uma das 2 horas, uma hora eu pego uma disciplina, depois outro momento eu pego outra disciplina. Quando você observa e vê que tem como mudar a estrutura daquilo que você tem como comportamento, e eu estou falando de rotina de estudo, é um padrão de comportamento, né? Aí você vê que tem como você mudar a percepção daquilo. E você vai lá e faz, você compreende, tá certo? Que não é tão ruim quanto você imaginava. E você vai criando uma melhor afeição. Ou seja, os sentimentos e as sensações vão mudando quanto ao objeto. Mude os pensamentos autodestrutivos, por exemplo, na hora da prova, por pensamentos mais funcionais. Ou mude seus pensamentos quando você tem uma situação específica dentro da sua casa. Seu pai e sua mãe agem de determinada forma. Ele é sempre ruim, ele é sempre aquilo outro. Eu aprendi em gestão de conflitos, a gente pode até trabalhar um outro vídeo sobre gestão de conflitos, habilidades de comportamentos para gerenciar conflito, que quem é mais maduro dá o primeiro passo. Ou seja, por que será que normalmente ele tende, ele é nervosinho? Peraí, deixa eu entender a história de vida dele, né, como que ele gostaria que as coisas acontecessem, por que ele tem esse tipo de pensamento? Tem uma razão nisso, então ele acha que assim vai funcionar melhor. Deixa eu tentar fazer, e também, quando eu tentar fazer, ele vai diminuir uma barreira, né? E quando ele diminuir uma barreira, ele vai me ouvir melhor, e quando ele está percebendo o que eu estou fazendo, ele vai me ouvir melhor, aí eu vou poder falar para ele também de outra forma que eu gostaria. Mas que nesse momento eu estou muito mais preocupado em mostrar o meu jeito do que compreender o jeito do outro. Tem uma estratégia para tudo, pessoal. Se nós não tivéssemos uma estratégia para tudo, nós não teríamos a sociedade desenvolvida o quanto nós desenvolvemos além de ciência. Porque muitos paradigmas, não tem jeito, isso aqui não tem como. Olha só, olha essa aula gostosa, remota, né, que a gente está tendo. E foi o quê? Alguém que pensou diferente. Que pensou que tinha como desenvolver tal estratégia, tal tecnologia. Então tem que pensar do não tem jeito, para se existe uma forma. Mas eu ainda não sei qual que é essa forma. Eu vou buscar aqui. Pensar, ao invés de destrutivo, né, eu não sou competente, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, para falar assim, não, eu posso não ter descoberto ainda uma forma de fazer, mas existe uma forma de fazer. Eu não sei ainda uma rotina ideal para mim de estudo, mas existe uma forma em que eu produzo mais. Não é igual de todo mundo. Deixa eu procurar vídeos na internet sobre rotinas de estudo. E assim por diante. E quer dizer, tudo isso, quando eu vou mudando o meu padrão, eu percebo de pensamento, eu mudo um paradigma e eu consigo ir além para fazer diferente. E em si encontrar um jeito em que eu produzo melhor, em que eu vou estar com mais tranquilidade e em paz. Então, continuando nessa linha de mude os pensamentos, em vez de você ficar pensando no futuro, e se acontecer isso, e se eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, aí você começa a pensar assim, o que vai acontecer no futuro? Eu consigo o controle agora? Tem algo que eu posso pensar no momento presente? Se eu saio, eu tomo banho assim que eu chego, eu não abraço ninguém, né? Eu vou lá e tomo banho. Você está com medo aí da pandemia? Se eu recebo alguma coisa, alguém trazendo de fora, eu faço no tele, eu uso álcool gel, né? Então, eu estou usando máscara. Eu estou controlando. O que eu tenho controle, eu faço. O que eu não tenho, eu entrego ao divino. Então não tem por que eu ficar pensando, mas se acontecer isso com meu avô, com a minha avó, que medidas de cuidado está acontecendo? O que eu posso fazer? Se eu tenho como fazer, eu vou lá e faço no agora. E aí, se eu não tenho, eu peço ajuda ao divino. Eu peço nós como um colégio cristão, um colégio católico, a gente acredita nisso, né? No meio da fé, vai intervir nas situações daquilo que a gente não acredita que tem um controle, mas que a fé nos ajuda a isso. E para deixar também bem claro, existem vários artigos científicos que falam do contexto da religiosidade como forma positiva na vida das pessoas. O quanto que faz bem é isso. O ser humano é um ser de religião, né? Ele quer ter essa ligação com o divino, com Deus. Bom,
Aguinha do lado, pessoal. Saia do passado e do futuro. Só existe um momento presente. O que eu posso resolver, eu resolvo agora. E eu me aceito como sou, né? Eu não tenho que ser como o outro quer, como... Calma, as coisas acontecem no seu devido tempo. E eu vou... Se eu tenho uma meta, eu tenho... Né? Eu estava conversando com uma paciente que, de repente, deu umas crises de ansiedade em função da pandemia mesmo. E ela foi para a roça, ficar mais perto dos pais. Aí eu falei assim, peraí, em vez de você ficar aí, vamos mudar sua rotina? Aí a gente... E aí depois ela foi falando assim, sabe? Como que muita coisa melhorou depois que ela passou. Em vez de passar o dia pensando no dia ruim, e de repente ela se sente ativada, né, com isso. Léo, mas eu não estou pensando nisso bem. É porque muitas vezes a sensação ela vem antes do pensamento. Aí, como eu já estou sentindo taquicardia, eu já começo a pensar nas coisas ruins. Eu começo a pensar naquilo que eu me arrependo de ter falado. Eu começo a pensar, tá certo? No que eu tenho medo de que aconteça. Eu começo a pensar de que eu não sou da forma como deveria ser. Um monte de coisa. Então, existe um modelo de pensamento que é a teoria da aceitação e do comprometimento. Eu só mudo quando eu percebo que eu sou dessa forma. Então, peraí, eu sou assim, tal, beleza, mas eu tenho um objetivo, eu quero desenvolver isso, eu quero ser um profissional tal. Então eu vou focar nisso, na construção desse ser. O que eu tenho que fazer no hoje para eu chegar daqui a 5 anos? Para daqui a 2 anos eu ser aprovado lá no meu vestibular, na minha federal, em arquitetura, medicina, direito, relações internacionais, psicologia, o que for. Terceiro, pessoal, faça atividade física. É mesmo, Léo? Já está comprovado, olha esse estudo aí, de pesquisadores da Southern Methodist University nos Estados Unidos, que se você fragmentar 150 minutos diários, você traz como consequência no seu sistema circulatório a produção de endorfina, produz bem-estar. Léo, a gente não pode esquecer, você esqueceu, negão? A gente não pode fazer atividade física. Ô, gente, eu não tenho quintal na minha casa, eu tenho garagem. Acordo todo dia de 30 a 40 minutos. É assim, os meus filhos ficam lá. Ah, o tio Léo faz isso, o professor, o tio Roberto faz isso, eu aprendi isso na minha aulinha de futebol. Eles vão vendo eu fazendo atividade física. E tem vários vídeos na internet para você fazer em casa. Alongamentos, relaxamento, ter uma atividade um pouco mais intensa. Então tem muita coisa que dá para você fazer, até mesmo num cubículo aqui, ó. Essa sala de aula aqui, que é meu ambiente de trabalho que está sendo no momento, tem como você fazer tudo, sabe? Não é aquela coisa exagerada, 30 minutos 5 vezes na semana, ou então você faz 40 minutos 4 vezes na semana, mas tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, pessoal. Atividade física dá uma sensação de bem-estar infinitamente no ser humano. Eu já trabalhei assim com pessoas que falam assim, olha, vamos fazer atividade física? Insere aí 3, 4 vezes na sua vida, no seu cotidiano da semana. E aí, a gente costuma se enumerar só o nível de tensão, ansiedade, 10. Aí depois, quando chega da semana fazendo atividade física, 6, 7. Olha a melhora. Resolveu? Não, não resolveu. Mas hoje o quê? Alívio, melhorou. E aí é processual, a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai melhorando. Então tem como sim fazer atividade física dentro de casa, pessoal. Outra técnica, eu costumo falar que são 5 técnicas, cabe na palma da mão, que a gente está desenvolvendo essas estratégias. Stop. Pratique a técnica stop. A técnica stop é uma técnica em inglês que significa S, stop de parar, quando você começar a se sentir mal. Isso é quando você sentir todas aquelas sensações, nervosismo, irritado, taquicardia, medo, tá certo? Sudorese, aí você para. Opa, peraí. E os pensamentos vão, aquele ciclo doido, para. Você vai para um cantinho, pensa, não, peraí, eu não vou entrar, eu não preciso ficar sofrendo, não. Vão achar que você é meio doidinho, mas não preocupa não. O objetivo é praticar uma atividade mental
que traz alívio para a sua angústia, o que você está sentindo. Então, pare, vá para um cantinho, take a breath, ou seja, respire. E eu vou passar daqui a pouco a técnica de respiração. Tá? Aliás, já posso falar para você. Pratique a respiração abdominal. Não é respiração torácica. As pessoas não sabem técnicas de respiração para aliviar a ansiedade. Então, o que é a respiração torácica? Essa aqui, ó. Você enche o peito. A respiração abdominal é aquela, ainda bem que vocês estão vendo minha barriguinha que é bem saliente, é aquela que você vai encher o pulmão. Para você encher o pulmão, você enche a barriga, pessoal. Então você inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Então você se você estiver se sentindo muito angustiado, muito mal, pratique essa técnica. Você vai fazer essa respiração de 7 a 10 vezes. E você vai observar, olhar ao seu lado e vai começar assim, peraí, eu estou imaginando isso, mas será que isso é real? Você vai questionar os seus pensamentos, observar os seus pensamentos, aquilo que eu falei lá no início, e vai praticar a gratidão. Então, antes de fazer o stop, você vai anotar 5 coisas que você é muito grato na sua vida. Sou grato pela minha família, sou grato por aquilo que ela é capaz de me proporcionar, sou grato pelos afetos que eu tenho ao meu lado, sou grato pelo alimento, sou grato pela minha escola, sou grato, né, por essa rede de amizade que eu tenho. 5 coisas que te fazem, mas isso é muito pessoal, por isso que qual que é o significado tem isso para você. E você anota num papelzinho, e na hora que você se pegar naquela agitação toda, assim, pera aí. Eu não preciso ficar pensando assim que não vai dar certo. Eu sou grato porque eu tenho um grupo de amigos que me ajudam. Eu tenho fulano que está ao meu lado, eu tenho fulana, ciclana que está do meu lado. Né? Isso tudo, se eu me organizar bem, eu consigo fazer, né? Dar conta do que está sendo pedido. Então, calma, vai dar certo. Não é pensando dessa forma. Eu não quero continuar nesse ciclo vicioso de ansiedade. Aí você volta e respira de novo. Se necessário for, você vai para debaixo do chuveiro, deixa a água cair. Tem vídeos na internet, no YouTube, com formas de respiração, alongamento, meditação. Isso ajuda muito a você controlar a ansiedade. E, por último, eu falei, pratique a respiração diafragmática. Ou seja, não é a respiração torácica, pessoal. É aquela que você vai encher, sabe, diafragma, que está mais na região do abdômen. Respirar, a respiração diafragmática, ajuda a controlar o ritmo cardíaco, ajuda a diminuir o estresse, auxilia na manutenção da pressão arterial, reduz tensão muscular, melhora a concentração, reduz a fadiga, favorece a circulação sanguínea e melhora a postura. Por isso que quando a gente está trabalhando, está muito agitado, a gente começa... É bom, independentemente, você não está nem com crise de ansiedade, mas você sente que você está assim, sabe, meio aéreo. Peraí, deixa eu aprender a respirar. Vai me ajudar a me concentrar melhor. Eu estou cansado depois de um dia de estudo, vai lá e faz alongamento. Para e olha, 1, 2, 3, 4, 5. Para, depois vai e volta. E tem ótimos professores de educação física. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa o pescoço para frente, para trás. Respiração. Gente, você volta com outra percepção. Agora deixa eu ver onde eu parei. O que eu preciso fazer? Agora, se você fica no automatismo, você não consegue. Você vai continuar reproduzindo aquelas sensações que não fazem bem para você. Bom, fim. Gente, como eu falei para vocês, essa aula de hoje do projeto de vida
ela está vinculada àquilo que nós falamos lá na nossa programação inicial. Trabalhar a felicidade. E felicidade tem a ver com bem-estar. E o bem-estar, nesse momento que nós estamos percebendo, é que tem muitas pessoas ansiosas. Então, algumas orientações são essas 5 estratégias: a respiração diafragmática, procurar lembrar de situações que te faz bem, aproveite o momento para você ver com a família os álbuns familiares, evocar situações gostosas, aproveite o momento para você jogar com a família, né, jogos, tempo que você não tinha para você fazer isso, ver junto, ver série juntos, né? Mas tenta trazer à memória o que vai renovando a esperança. Foge de notícias, tá certo? Trágicas. Só veja com relação à pandemia, sendo bem claro, o que é necessário para você não ser um alienado, como se nada tivesse acontecendo. Agora, mensagens catastróficas só vai fazer você pensar que é o fim do mundo. E não é o fim do mundo. Né? Você pode conversar com relação aos padres do colégio, essa visão escatológica, ou seja, do fim. O mundo já passou por outras crises parecidas, com seus professores de história. Não é a primeira pandemia. Hoje nós temos um mundo mais global, então ela não é mais em um eixo regional, geográfico específico. Ela rapidamente se espalhou pelo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo também, hoje a gente consegue disseminar a informação, como nós estamos fazendo aqui, de maneira a te ajudar a chegar na sua casa. Então é isso aí, né? Comente se você gostou, espero ter te ajudado. Nós e toda a equipe do Colégio Ipiruna, professores, coordenação, direção, estamos trabalhando em um só sentido: manter a qualidade dos seus estudos, te ajudar nesse momento, tá certo? Para que a sua vida tenha o menor impacto possível naquilo que dificulta. O que nós pudermos potencializar nesse momento para te trazer o melhor, nós estaremos ao seu lado, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, tá ok? Um abraço e até mais, pessoal. Até mais.